Shalom a todos, boa tarde. Estamos aqui com o Luiz, que está trazendo e vai trazer, melhor dizendo, para nossas vidas uma paraxá da semana, Hashavua. Está com essa imensa responsabilidade, estou orando pela vida dele, que leve e mudar. Amém? Eterno, soberano, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, te agradecemos, muito obrigado, Senhor, pela dádiva, pela graça e misericórdia, Senhor, de estar na tua presença. Ó Deus, ouvindo mais uma vez a Tua Palavra, quero te pedir pela vida do Teu servo, Senhor. Ó Deus, verdadeiramente, fortalece as armaduras dele, usa o Teu servo, Senhor, não falando aquilo que ele quer falar, mas aquilo que apraz o desejo do Teu coração, para os nossos corações e para os corações daqueles que estão também ao alcance, Senhor, desse vídeo, dessa chamada. Toma, Senhor, nossas vidas em Tuas mãos, que através da boca dele, ó Pai, venha alcançar cura, Senhor, para nossas vidas na tarde desse dia. Te agradecemos, Senhor Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. E amém. Toda Shalom, shalom. Shabbat shalom. Estamos aqui novamente em British, Rio de Janeiro. Deus querendo mudar. Paraxá Hashavua, qual é? Rei. Rei. Significa o quê? Veja. Veja, observa, né? Mais ou menos, a gente pode estar falando até que é ligado, né, ao Shema também, né? Mas o Shema ouve, mas a gente está falando na plenitude, né? Você vê, ouvir na plenitude. Então, é uma percepção profunda esse veja. Então, essa paraxá começa com veja, observa, uma percepção mais profunda, uma visão, não só percepção do que está acontecendo, mas uma percepção muito maior, interior, nossa espiritual, vou colocar do coração também, né? Então vamos lá para essa paraxá. Nós temos aqui, quais são os versículos, né? Deuteronômio, Devarim, né? 16, 26, 11, 26 a 16, 17. Então, capítulo 11, versículo 26, passo do 26 até capítulo 16, versículo 17. Né? Haftará está em Isaías 54, 11 e a 55, 5. Né? E Apocalipse 7, 9 e 9, 21, né, que essa é a Haftará da Brit Hadashah. Então, um resumo dessa paraxá. Né? Então, a paraxá Re é uma porção, essa porção semanal, que, como eu falei, é o nome Veja. Veja, começa o seguinte, no 26. Vede que ponho diante de vós, hoje, a bênção e a maldição. A bênção se observares os mandamentos do Eterno, vosso Deus, que vos ordeno hoje, e a maldição, se não observardes os mandamentos do Eterno, vosso Deus, e vos desviares do caminho que eu vos ordeno hoje, para seguires outros deuses que não conhecestes. Colocando bênção e maldição. É a opção que nós temos hoje, né? E é interessante, essa bênção e maldição é o que você tem que fazer e o que você não deve fazer. Se você fizer o que Hashem quer, a gente sabe que as 613 mitzvot, 613 mandamentos, tem os positivos, né? E o faça e o outro não faça, né? 246 que são positivos, faça, e 365 não faça, correspondente a justamente cada dia do ano. Né? Não faça. 246 é como se fossem os principais órgãos humanos. Então, o teu próprio corpo, né, Hashem falando com você, você interiorizando isso para fazer o correto. Né? Dentro do judaísmo, a gente sabe, né, a questão até de você colocar o tefilim, os tziot, né, que tem aqui, tem na roupa também, né?
para lembrar, né? Tem muita coisa de lembrar, né? E o tefilim é muito interessante, né? Os filactérios, né? Você tem um que fica amarrado no braço, com uma caixinha aqui com uns pergaminhos, e esses pergaminhos, tem até o Shema também aqui dentro, e ficam aqui junto ao quê? Ao coração. Então, o que você sentir, né? Lembra que eu logo falei de questão de coração, sentimento, né? Algo profundo, né? Então, tudo que for profundo teu, não só na percepção, mas sentimento, que a lei de Deus esteja governando isso aqui, né? Os teus desejos também, né? Na mão, né? Tem até aquele simbolismo também que o Eterno nos tirou com mão forte, né, do Egito, né? Mas também que todo o nosso ser, o que nós formos fazer, seja o quê? Esteja amarrado mesmo na vontade do Eterno, né? E tem outra caixinha que fica aqui, presa aqui, também com os pergaminhos, com a Torá, para você, tudo que você pensar seja de acordo com o Eterno. Então, esse veja, né, bênção e maldição, são leis, eles têm que entender que são leis eternas, né? O Eterno passou para a humanidade inteira. Às vezes as pessoas ficam falando assim, não, isso é só uma coisa para os judeus, isso aí já passou, não existe mais. Existe sim. São leis imutáveis, que é para a humanidade toda. É até interessante, às vezes nós vemos pessoas que não têm religião nenhuma, até ateu, ou agnóstico que seja, mas eles fazem o que é certo e recebem bênção. Eu já dei um exemplo aqui com a lei da Tzedaká, né? Os atos de justiça, né? Tzedaká, muitos colocam como caridade, né? A esmola, tal, nada disso, né? São atos de justiça. Se a pessoa pratica atos de justiça ajudando o próximo, o outro, né? Ele vai ser contemplado com essas bênçãos. Da mesma forma, se não fizer, ele vai ter a maldição. Então, é uma forma de nós nos adequarmos às leis universais de Deus, que é para uma humanidade inteira, né? Então, vamos lá. Então, veja, né? Que já começa a paraxá com isso, observa, veja, e vamos ver um resumo, fazer um breve resumo dessa paraxá, que eu quero abordar alguns temas específicos, né? Então, principais temas, bênçãos e maldições, como a gente está falando. Então, Moshe começa a paraxá, exortando o povo a seguir os mandamentos de Deus, prometendo bênçãos pela obediência e maldições pela desobediência, como eu acabei de falar. Depois, na continuação, os outros versículos, ele vai tratar com idolatria, né? Então, o povo é instruído, olha, destrói todos os vestígios de idolatria na terra prometida. Então é até bem interessante, né? Você não pode estar pactuando, se você tem, até interessante tratar disso, né? A gente sabe que tem áreas da nossa vida que a gente precisa ser tratado, todos nós, sem exceção. A gente até brinca, né? No outro acampamento, ainda precisa de conversão, área que precisa de conversão. Existe isso. E essa questão, vamos dizer assim, de idolatria, né? Tem essa questão também. Ah, mas eu não tenho estátuas, ídolos, né? Como é que está o teu coração? O que você coloca como mais importante que o Eterno? Tudo que você coloca, tudo mais importante que o Eterno é uma idolatria. Até o teu próprio conforto, até o teu próprio querer, né? Você está inserido nessa questão. Você vai estar preso numa certa idolatria. Seja com algum conforto, um bem material, uma pessoa, pode ser um familiar, pode ser um líder, qualquer coisa, é uma idolatria. E você chegando, imagina, esse povo está sendo preparado, ele está às portas, né, de entrar na terra prometida, né? E se eles chegam lá na terra prometida e são coniventes com alguma coisa de idolatria, vão acabar se contaminando, como aconteceu no passado. A gente sabe que Êxodo, né, Shemot fala muito isso, né, que não foram todos os israelitas, né, os hebreus que saíram, foram todos os hebreus que saíram da terra prometida. Muitos ficaram e muitos pereceram lá, né? A gente sabe, eu vou entrar nesse mérito agora, mas a gente sabe que quando teve uma das pragas da escuridão,
Muitos ali pereceram, foram mortos ali. Isso, hebreus, tá? Estou falando de egípcios. Foram mortos ali. Até foi uma forma de Hashem trabalhar com esse pessoal, né? E os egípcios não verem. Então, porque estavam contaminados. Então, de cara, a gente tem que ver nessa paraxá. Percebe o que está acontecendo. Não só com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais. O que está acontecendo com você? Como você está lidando com a tua realidade? Você está deixando se contaminar com essa realidade? Né? Se os seus olhos forem bons, né? Tudo será bom. Então, é uma verdade que está aqui. Esse veja, né? Olhe, perceba. E você saber filtrar essa realidade, não se deixar contaminar. Porque logo depois vai falar dessa contaminação por ídolos. E pode ser qualquer coisa. Tudo. O que é? Tudo que não faz parte do eterno. É uma idolatria. A gente pode abranger assim. O pessoal fica muito preso em estátuas, tal, né? Entidades, que seja. Que é realmente uma idolatria, mas é muito maior que isso. Né? Muito mais que isso. Muito mais que isso. Então, aqui continuando, né, um terceiro ponto aqui que ele trabalha, centralização do culto. Né? Moshe enfatiza a importância de oferecer sacrifício e apenas no local que Deus escolher. Isso é muito importante, que mais tarde será identificado que é em Jerusalém, em Jerusalém, né? No Beit Hamikdash, no templo, é o local próprio. Né? Quando Yeshua ele encontra, né, com aquela mulher samaritana, né, ele está confrontando, né? Ela fala, não, mas aqui nós adoramos. Ele fala assim, calma, vocês estão adorando errado e vocês não estão entendendo o que vocês estão fazendo. Verdadeiros adoradores, ele chama a atenção dos verdadeiros adoradores, né? Vão adorar em espírito e em verdade, ele chama isso. E falando assim, vocês estão fazendo errado aí também. Naquela situação ele está confrontando aquela mulher e o povo todo ali de Samaria. Quando fala dos maridos, está falando no nível Peshat, né, que a gente sabe, o Pardes, né, os 4 níveis de interpretação da Torá. Ele está falando no nível literal, mas está falando no nível sólido também, no nível mais espiritual. Falando assim, olha, esses maridos, né, a gente estava até conversando outro dia, esses maridos simbolizam os povos, os deuses que esses povos que vieram aqui trouxeram. E agora vocês têm um novo aí, que não é seu, acorda, né? Que ela fala, nosso pai o quê? Jacó. Ela estava ali, era uma das tribos perdidas que estavam ali, né? Ele está trazendo ela, vem. Então esse veja, não faça idolatria, é para você sair, né, desse contexto de opressão que existe. Aquele povo ele estava entrando, ia entrar, melhor dizendo, né? Ia entrar, né, numa terra extremamente idólatra. Se você não tem a percepção e o discernimento de entender o que o Eterno quer, você se perde. E você acaba virando, né, um idólatra. Você vai acabar entrando, né, nesse nível de idolatria que seja. Então o que ele está fazendo aqui, né, nesse livro todo de Deuteronômio, né, é como você tem os soldados que passaram pelo treinamento, a fase final de treinamento, né? E na fase final de treinamento há uma revisão de tudo. Ou quando a gente ia fazer prova também, né? Vamos fazer a revisão? Revisão de prova. Galera desesperada, anotando tudo. Olha a dica! Pô, era bom, a revisão de prova geralmente era boa. A revisão de prova, e se o professor era um cara legal, ele ainda falou assim, presta atenção nesse ponto. É uma questão, cara, é uma questão. Agora a gente, então, você tá lá anotando aqui, decora aquele negócio, cai na prova, não dá outra, né? Então ele está fazendo isso aqui, né? E depois ele entra nas leis alimentares. De novo, essa questão do que comer, o que não comer. Depois a gente vai fazer até um show sobre isso, né? Questão alimentar, leis alimentares. É muito importante que as pessoas, né,
volta e meia eu escuto assim, não, esse negócio de porco, né? Hoje o porquinho é limpinho, né? Toma até banho, né? Um porquinho lá saradão, bonitinho, é tudo criado dentro de todo, né, uma situação que ele não se contamina. A gente tem que entender que a contaminação, o que a Torá é muito sábio, é eterno, né? O eterno é sábio, né? Não tenha dúvida. Ele coloca para nós situações que nós temos o quê? Física. A gente sabe que naquela época, né, o porquinho que seja, ele era... O porquinho naquela época, ele era realmente um bichinho lá que, como a gente vê hoje também, né, que entra e come qualquer porcaria mesmo, se contamina, tem vários, né, vermes e tal, aquela situação de doenças gravíssimas que pode levar até ao óbito, né? Então, questão do porquinho, mas mesmo que ele seja criado num sentido todo, né, de higiene, o ser dele é impuro. Ele é impuro também como um animal doméstico? Tudo, Você tem um tudo, porco como um tudo, animal tudo. doméstico em casa? Também. Ou um coelho, que também seria, Impuro você não deve ter, pode não ter deve ter. um coelho Não deve dentro ter. de casa. Não deve ter, não deve ter. Um bichinho de estimação. Também não deve ter, mas aí você tem que entender o seguinte, são animais, por exemplo, isso que você está falando, são animais silvestres, não? O coelho, por exemplo, não é para ficar dentro de casa, é diferente do cachorro, do gato, que também não são considerados kosher, ninguém vai comer ele, não. Não são, mas é diferente, né? Parece que a coruja também, né? Tem alguma coisa. Todo ave de rapina não é kosher, né? Não é. E aí você não deve ter contato Deve, com eu acho que não com deve. esses Não deve, porque ele vai ter animais. hábitos diferentes, diferente, não deve. Aí é uma outra estudo que a gente tem que fazer sobre isso. Mas a questão toda é alimentar, que eu estou falando. Como é importante. Volta de novo a falar aqui quais são os animais puros, impuros, né? A gente lembra a questão do porquinho, né? Tem que ter o quê? Casco fendido, né? Casco fendido. Bacana. Porquinho tem. Mas tem... Porque tem que casar as duas questões. Mas não é ruminante. Não é ruminante, tem que ser os dois. Exatamente. Se depois o Rocha puder falar mais sobre todos os animais que são kosher. Isso a gente vai fazer, que é longo isso. A gente depois vai preparar um shiur só para isso. Tá? A gente faz um shiur só para isso, falando. Ruminante é aquele que tem 2 estômagos, né? Ele engole, vai para o estômago. Depois ele está de boa, está tranquilo, aí volta, ele fica lá mastigando e joga para o outro estômago definitivo. O porco é esse. Não, o Porco não tem. faz isso, mas a Porco não vaca faz. A vaquinha faz. rumina, Entendeu? Mas tem que ter o quê? Casco fendido. Não, tem que ter casco, filho. Casco. Mas eu acho que ele rumina também. O coelho rumina. Eu acho que ele coloca uma bolsa aqui na... Igual o esquilo. Ele não tem O 2. esquilo fica com a comida ali, fica comendo Põe devagar, lá, ele passa fica dias beleza. comendo aquilo. Mas vamos voltar. Depois a gente faz uma questão. Mas eu estou falando o seguinte, como é importante essa questão, né, de alimentar. Então não é a questão de, o bichinho está limpinho, vou comer, espiritualmente falando. Existe até um estudo, nossos sábios, né, muitos rabinos falam o seguinte, que na volta, para a gente volta, né, para muitos, na era do Mashiach, né, quando o Mashiach vier, o porco pode se tornar até puro, mas aí não vão consumir, mas ele pode, a questão espiritual, que acredita o seguinte, que o Mashiach, quando ele vier para nós, Yeshua, né, Jesus, né, Yeshua, retornando no milênio dele, a santificação vai ser tão grande que esses animais impuros, espiritualmente, alcança eles, também ficam puros. É interessante essa teoria, né? Pode ser. Não que a gente vá comer um pouquinho, mas eu estou falando assim, pode ser. Mas eu creio também nisso, mas quando o Mashiach vier, né, a segunda vinda dele, não haverá mais morte. Significa que os animais não vão ser mortos. Não vai haver A gente vai comer verdura, Adão e legume. Eva Como era no início no Éden. No retorno ao Não é Éden. isso? É
Eu entendo assim, Isaías, quando fala Ninguém vai mais comer animal. que o cordeiro e o lobo estarão juntos. Exatamente, na era do Mashiach, né? Era messiânica. Então vamos lá. Estou fazendo só um resumo aqui que eu vou entrar em outros pontos, tá? Aqui fala de leis de dízimos, caridade, sedaká, né? Instruções sobre o dízimo, é importante ser generoso e caridoso com os necessitados, né? Então vai falar a questão do Maaser. Também isso é um estudo tanto de Maaser, né, do dízimo, quanto sedaká, né? Essa, vamos dizer, entre aspas, caridade, são estudos que a gente pode estar fazendo também. Já fizemos alguma coisa sobre sedaká, vamos fazer de novo. Vai falar do ano shabático, né? Cada 7 anos, Shemitah, né? Todas as dívidas devem ser perdoadas e os servos judeus libertados, né? Festa de peregrinação, vai falar também. Conclui, né, com a descrição de 3 festas de peregrinação: Pesach, Shavuot e Sukkot. Repetindo, você vê que em Deuteronômio ele repete o que já foi falado. Festas, né? Está em Shemot, Êxodo 20, é isso? Sim. Então, falei certo. Ele está relembrando, né? Então, essa paraxá nos ensina sobre a importância da obediência aos mandamentos divinos. Já começa assim. E a centralidade da fé e da justiça social. Então ele fala obediência, ele vai dos mandamentos de Hashem, do Eterno, centraliza na fé, como é que está todo emuná nisso tudo, né? A gente já trabalhou um pouquinho nisso, emuná e bitahon, né? Estão ligados. Emuná, certeza que Deus está no controle de tudo, que Ele é o Senhor de todas as coisas, que vai acontecer a vontade dEle, e você vai ter fé e fidelidade. Aquela história, Deus é fiel a mim. Não, Ele não é fiel a você. Calma. Ele é fiel a ele. Ele é fiel à palavra dEle. O que Ele falar, é palavra. Tanto que esse papo, né? Não, olha, o povo judeu foi substituído, a teoria da substituição chega a ser uma heresia, porque Deus falou assim, ó, um pacto é eterno, quando tiver as estrelas do céu, é eterno com o povo, com Israel, é eterno. Não, agora Israel espiritual somos nós, a igreja. Isso não existe. Isso é uma heresia, infelizmente tem que falar isso. Né? Porque a palavra dele não volta atrás. Felizmente tem que falar isso. Tem que falar, né? A palavra dele não volta atrás, né? Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Fala alto para todo mundo. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Perfeito. Só teve uma vez que ele contou que foi de um justo, né? Que ele acrescentou mais 15 dias, não foi? Sim. A única vez 15 anos. que ele reconsiderou. 15 anos. Rei Ezequias. 15 anos que o profeta foi lá e intercedeu por Mas ele. por conta de um arrependimento, né? Aí deu mais. E foi pro bem dele, né? Mas no final ele acabou bobeando. Mas aí No final ele faz lá alianças que não deve, O enfim. próximo ano de Shemitah, só um adendo, vai ser em 2029, tá? Já pesquisei. Legal. Então 2029, Shemitah. 7 em 7 anos, foi 2022 o último. Então vamos lá. Então falando da fé, está falando de emuná, né? Que é fidelidade, nossa fidelidade com o Eterno, independente de situação. O Eterno sabe todas as coisas, mas Ele nos prova. Ele sabe o resultado, mas nós temos que nos conhecer. Então, você está muito bem. Do nada, lembra a questão do Jó, né? Vamos lá, vamos provar a fidelidade. Jó foi fiel até o fim, né? Então, mais ou menos isso. Às vezes, tem um aperto que acontece conosco para a gente se testar. A nossa fé, como é que está a nossa emuná, a nossa fidelidade com o Eterno? Né? É fácil ser fiel se está tudo bom. Agora, quando o negócio fica estreito, né? E Deus está nos testando muito. A gente vê que estão acontecendo situações, até com Israel também, de apertos que estão acontecendo para testar e o povo se fortalecer. Você saber quem você é. No vale da sombra da morte, como é que você ficou? Eu fiquei murmurando, eu falei mal de Deus, aí já era.
Entendeu? Agora, Vale da Sombra da Morte, eu não receei, eu fiquei louvando ao Eterno o tempo todo. É uma diferença. Por isso que murmuração não agrada ao Eterno, de jeito nenhum. Então você tem que sempre vigiar isso. Começou a murmurar, opa, pede perdão, se acerta com Hashem. E o Bitarrom, que está ligado com fé também, é certeza que vai dar certo, porque está no controle do Eterno. Vai dar certo. As coisas vão acontecer como tem que ser. Vai dar certo, sempre, sempre, sempre. Então, continuando esse breve resumo aqui. É chamado, né? Então, eu até por aqui, a justiça social e a vida judaica. Então, tá a fé e a justiça social. A Sedaká, já estou pulando esse nível. Sedaká também a gente já trabalhou isso. São atos de justiça, de caridade. Você tem uma chance de ajudar alguém e não ajuda, você está deixando de praticar uma mitzvah, que é de Sedaká. Quando a pessoa agradece, né? Poxa, muito obrigado por ter me ajudado. Você que tem que agradecer o sujeito, obrigado pelo Eterno ter me dado a oportunidade de ajudá-lo. Porque quem é mais beneficiado? É quem recebe? Não, quem está dando ali. Aquela música é verdadeira. Tá? Você está dando, você está recebendo mais do que o outro. Você está recebendo muito mais que o outro. Yeshua já falava, né? Yeshua falava, quem fizer bem aos meus pequeninos faz a mim. Sim. Entendeu? Isso é Sedaká. Sim. Quem é o pequenininho? Quem é o pequeno? Quem está precisando, cara? Está necessitado. Essa é a verdade. Eu não vi a passagem aqui, mas lembrando agora, Yeshua questionam a ele quem deu mais. Lembra disso? As pessoas perguntam a ele, né? Os discípulos perguntam, mestre, quem é que deu mais? Ele falou, aquela mulher. Ué, mas ela só deu 2 moedas, mas ela deu de tudo que tinha. Se ele fala isso, quem deu mais foi ela. Ela deu tudo que ela tinha. Você pensa no sentimento de gratidão. E eu lembro sempre uma situação bastante interessante que a gente estava falando sobre isso. Ana, ali em Samuel, né? Em Samuel, que Ana vivia pedindo para ter um filho. Ela pedia para ter um filho. E ela não conseguia ter um filho. Chegou um determinado momento em que ela murmurava, quer dizer, ela não estava murmurando, ela estava fazendo a oração Amidá, oração silenciosa. Mas ela estava fazendo emocionada aquela oração silenciosa. E o que ela fez naquele momento? Ela pediu a Hashem, se me deres um filho, eu entrego para ti. Gente, isso é uma mitzvah, é uma sedaká que ela fez. Se me deres um filho, eu entrego a ti. O que aconteceu? Hashem, opa, agora eu gostei. Agora eu gostei, porque eu estou precisando de quê agora? De um profeta, de um sacerdote e um juiz. Hashem não precisa de nada, mas nós precisávamos na terra de um sacerdote, de um juiz e de um profeta. E aí o que aconteceu? Na hora que ela disse, se me deres um filho, eu entrego para ti, pronto, depois que teve ele, o que ela teve? Mais 5 filhos. Gente, o maior exemplo de Sedaká foi esse aí. Na minha opinião, o maior exemplo de todos. Ela entregou o filho dela. Samuel fez muito o que a Moralé está falando é muito forte isso. Nós pedimos muitas coisas. Mas para que você quer isso? Então, a nossa ideia tem que ser sempre o quê? Vai agradar o Eterno? Primeiro ponto, né? Vai ter utilidade para o Eterno? Segundo ponto. Então você tem que juntar isso tudo e falar assim, agora eu vou pedir. Quando ela entendeu, ela pedia, mas quando ela entendeu, estou pedindo errado. Yeshua fala isso, vocês não sabem pedir. Exatamente. Né? E ela insistiu. Yeshua também fala da existência do pedido também. Ela insistiu. Foi citado aqui o exemplo da mulher que deu as suas 2 únicas moedas, assim como aquela que lavou os pés de Jesus com o único bem que ela tinha, que era aquele perfume. E era caro. Era caríssimo. E aí quando pergunta, né, assim, a gente pensando quem deu mais, na verdade assim, quem deu a vida, porque essas 2 mulheres se colocaram em total dependência, ou seja, isso é uma fé muito grande. Sim. Elas simplesmente, olha, tudo que eu tenho esse aqui, tudo que eu tenho esse perfume, mas eu confio em ti.
Sim, sim. Isso é fé. É muito forte. E uma muito coisa forte. também que tem muito a ver com a oferta, quando a gente dá essa oferta, e creio que isso que o Senhor vê na gente. É. A nossa gratidão, a gente está Gratidão. dando, assim como disse nas ofertas, uma forma de gratidão, não é obrigação, não é porque Não, não é. é gratidão. Aí o Senhor aceita. Exato. Caim e Abel. Caim e Abel. Um dos preceitos, segredos, vamos colocar assim, kavaná. O que é kavaná? Intenção do coração. Qual é a intenção do teu coração? Eu vou dar porque eu vou receber algo em troca, eu vou dar para agradar, vou dar para ficar bem na foto. Não. A intenção pura de coração. Kavaná que vai movimentar toda essa questão com o Eterno. Kavaná, intenção do coração. Isso movimenta tudo, né? Então, continuando aqui, então, essa para chamar um chamado, né, para introspecção e ação. Você fazer uma autoanálise, se analisar e agir conforme o que o Eterno quer, não conforme nós queremos, né? Viver de acordo com os princípios e os valores do quê? Da Torá. Mas a Torá foi revogada? Não. Graças Que a Deus. surpresa! Graças a Não, Deus. Jesus foi lá e revogou. Paulo também revogou. Não? Não, João japonês também revogou. A Torá não foi revogada. Para mim, Yeshua ainda ratificou e ainda acrescentou alguma coisa da interpretação. O que as pessoas não entendem é o seguinte: Yeshua fala que não deve modificar nada na Torá, né? E tudo que ele fazia, o Pai, né, o Eterno, todo o poder foi dado pelo Pai, tudo que ele fazia, o Pai que mandou. Né? E o próprio Paulo também fala, a lei é boa, perfeita. Né? Então, o que o Yeshua, né, recebeu do Eterno, ele estava passando. O que ele estava passando? A interpretação correta da Torá. Que durante os séculos, o homem interpretou e colocou um peso a mais que não deveria ter colocado, uma interpretação errônea. Então, Yeshua veio para ajustar isso. As boas novas, né? Que está ligado à Bíblia da Nova Aliança, é justamente vivenciar a verdadeira Torá dentro do teu coração de uma forma pura. É isso que Yeshua veio fazer. Ele não criou o cristianismo, ele criou assim, não criou. O que acontece também, O que acontece também é que existe uma limitação, as pessoas não conseguem entender uma situação. Por exemplo, hoje nós estamos aqui, vivendo aqui no Brasil, poderíamos estar vivendo em qualquer local da Terra. Não existe só uma regra jurídica. Existe só uma regra? Não. Tem várias regras jurídicas. E existem várias interpretações das regras jurídicas. A pessoa não consegue entender isso. E outra coisa, naquele momento de vida, ali naquele momento, como ainda é ou até hoje, não existe só uma linha de judaísmo. Existem várias linhas. A pessoa fala sobre os fariseus. Ela não entende que existe dentro do judaísmo a linha farisaica, a linha racídica. Existia naquela época, então, os essênios, várias linhas. A pessoa não consegue identificar isso. Ela tem uma limitação. Não sabe. Que também são judeus. Já me perguntaram se era um perfume. Porque eu acho que a pessoa associou essênio com essência. Perguntaram se era um perfume. Você que não percebeu. É sério, perguntaram para mim. Assim como perguntaram para o Mauro se João era judeu. Perguntaram não, falaram. Afirmaram, não, João não era judeu. Então fica difícil, entendeu? O que tem que haver é uma humildade da pessoa querer aprender. Poxa, eu não sei, eu quero aprender. Será que eu sei errado? Será que eu aprendi errado? Eu quero aprender. Parte-se do princípio, se a pessoa tiver disponibilidade para aprender, vão aparecer pessoas, né? Você tem que procurar também, né? Não sai caindo do céu pessoas que falam a verdade e que ensinam corretamente. Procurar pessoas que ensinam corretamente, para você poder entender, e sempre entendendo que nós temos sempre na nossa mente, leia a Bíblia, entendendo que aquilo ali não é um livro ocidental, não é atual, sim, sempre foi, mas é um mundo ocidental, é um mundo que você tem que entender o que estava acontecendo naquela época, qual era a situação ali do momento. A pessoa insiste em ler a Bíblia
com os olhos do Ocidente, os olhos atual. Ela transporta aquilo ali para o momento atual. Nunca vai se encaixar, não vai se encaixar. Não vai. Então, voltando, então entenderam até que a questão da idolatria, né? Tudo que se envolve em qualquer tipo de espécie de idolatria, como eu coloquei, tudo que está acima ao Eterno, você está negando o Eterno, você está negando a própria Torá. E isso é muito grave, né? Então a gente tem que estar bem ciente dessa questão de como é o nosso posicionamento, né? Perante o Eterno, né? Para a gente não poder, melhor dizendo, a gente não cair, né? em falácias que tem infelizmente por aí, né? E nessas falácias a gente acabar entrando numa cilada mesmo, né? Nós nos colocamos em ciladas, né? Então vamos lá, continuando aqui. Então, dificuldades que nós temos de aprender a Torá. Esse é um ponto também que Moshe está falando. Quando ele fala verdes, né? Bênção e maldição, está relacionada à dificuldade. Qual é a nossa dificuldade hoje? A quebra de paradigmas, né? Porque muitos de nós fomos tratados, vamos dizer assim, né? Para não dizer manipulados, né? De que uma doutrina, aquela doutrina que a Torá não existe, a lei é ruim, veio para cima de nós. E o que nós fazemos hoje no judaísmo messiânico é justamente trazer a essência, né, dos ensinamentos de Jesus junto com o quê? A prática da Torá. Então não adianta só você ter conhecimento sem ter prática, né? Nós temos que entrar em conceitos mais profundos, um entendimento espiritual muito mais profundo do que hoje nós estamos, né, vivenciando. A gente tem que entrar cada dia mais na Torá. Por isso que é importante vivenciar o Shabat, estar juntos aqui, estudando essas parashots, né? Cada parashá tem o seu ensinamento, a espiritualidade, né, de cada parashá é muito importante, né? Nos esvaziar, vamos colocar assim, vamos nos esvaziar, né, desses conceitos que nós temos, que nós trouxemos. Eu sempre falo, eu fui pastor, Moralé também, fomos pastores de igreja evangélica. Eu trago muita coisa boa que aprendi lá, mas outros conceitos não dá mais para eu carregar. E são opções que a gente tem que fazer. Né? Outro dia eu estava vendo, até no canal do YouTube aí, um pastor, ele sabe muito de Torá, estuda muito, mas ele continua a vivenciar uma vida que não condiz com o que ele já sabe. Não entrou dentro do coração dele, não entrou dentro da alma dele. Ele sabe muito. Se colocar aqui, ele vai fazer um shiur magnífico, mas ele vive aquilo exatamente. Ele paga o preço para viver aquilo? Não. Ah, mas eu faço umas festas, como ele fala, eu faço festa e tal. Ele deve fazer mais ou menos, mas ele não vive a verdadeira Torá. Ah, não precisa. Você não pode ser mais ou menos. O grande problema nosso hoje de vivenciar e entender a Torá, de internalizar a Torá, que a gente ainda fica muito preso com questões do passado, de outras religiões, vamos colocar assim. Isso não é legal. Quanto mais a gente ficar preso com religiões, eu não estou falando, eu tenho amigos que são cristãos, tal, evangélicos, eu não vou mais falar com eles. Não, claro que você vai falar. Eu tenho amigos até hoje que são espíritas. A gente não fala de religião. Já falei bastante com eles, eu não quero, respeito eles. Acabou, mas são meus amigos. Não tem mais aquele contato que tinha, vamos dizer, né, quando há décadas. Porque a Shalom não exige convivência. Eu tenho Shalom com eles, exatamente, porque a Moralé está falando o seguinte: Shalom, você não vai criar atrito com ninguém. Exatamente. Mas esse não criar atrito, a Shalom, né, não quer dizer que você tem que ter convivência com as pessoas. Então, são amigos, como ela está falando, são amigos que de vez em quando a gente fala pelo telefone, raramente a gente vê, né? É bem raro, né? Mas tem, o mundo evangélico
tenho vários amigos, mas eu não vou estar entrando muito no mundo. Hoje até é difícil, antigamente a gente era muito mais chamado até para trazer um shiur na palavra, né, como se fala, né? Hoje é mais raro, porque eu vou entrar num shiur, né, já vou caracterizado como judeu messiânico, né, e vou entrar no shiur em pontos mais profundos da Torá ali, que muitos não vão gostar. Só um exemplo, já falo contigo. Só um exemplo, né, isso já tem muito tempo. O Morelé foi até chamado agora para estar em outubro numa igreja, mas a gente... Agora, acho que é setembro. É, setembro? Enfim. Mas é mais raro e a gente procura não ir, entendeu? Procura não ir para... Só amigos mesmo, muito para especiais. não criar confusão. Mas teve uma vez, eu já contei para vocês, fui chamado uma igreja que a gente costumava ir muito, e me chamaram logo, eu acho que já contei aqui, junho, julho, né? Festas juninas, né? A igreja evangélica não faz festa junina, mas faz festa do milho, festa da roça. Não, algumas fazem festa junina também. É. Já vi, já. É a festa junina com outros nomes, para atrair o pessoal. E quando eu fui na igreja dele, eu estava falando a palavra normal, mas eu não me aguentei. Não aguentei. Então, assim, vamos lá. Entrei, Êxodo 20, festas. Essas são as festas, tem mais festas, mas essas são as principais. Vocês não estão guardando essas principais aqui. E vocês estão fazendo essas festas juninas. Eu falei assim para o pastor, no programa dele, querido, sou teu amigo, por isso que eu estou te falando, para isso hoje na sua igreja. Isso não está certo. Pronto, aí foi um escândalo, né? Nunca mais voltei na igreja dele. Nem foi chamado. Nunca mais fui chamado. Mas eu tive que falar, eu estava vendo uma aberração, entendeu? Uma aberração. Tem muita igreja que faz até fogueira, ficam pulando fogueira. É um negócio sério. Eu tive que falar. Então, o que eu estou falando, você ainda está se envolvendo com isso, não é legal. Para você vivenciar a Torá, não estou falando para ficar no seu mundinho, mas você tem que cortar laços. Frequentar, você pode frequentar de vez em quando, assim, de visitar, tudo bem, mas não deve, eu estou te falando não deve. Porque você vai chegar lá, você vai começar a se sentir mal, porque você tem uma outra mentalidade. E aquele povo não tem essa tua mentalidade. Você vai tentar acertar o povo. Esse povo não vai querer acertar. É difícil isso. É difícil, porque eles não vão querer. Eu fiquei muito tempo, eu e a Léa, a gente ficou muito tempo ainda, como pastores em igreja evangélica, tentando mostrar a verdade pessoal. Alguns poucos a gente conseguiu assim, mas te digo, você tem que pensar um pouco em você, no teu crescimento. Você acaba perdendo tempo lá e é mal falado e mal visto. Gera até ódio a teu respeito, entendeu? Você já é olhado de lado. Entendeu? A gente tem que entender que um judeu ele não entra onde não é bem querido. Onde você não é bem recebido, não entra. Isso é uma premissa bíblica. A gente tem que tomar cuidado. Yeshua não diz? O lugar onde você não é bem-vindo, sacode a poeira e sai. Ele mesmo fala. Não leva nem a poeira do lugar. Não leva nem a poeira. Vai falar. Não, eu só queria um comentário. Como na minha casa, na minha família, vamos dizer assim, tem uma diversidade de religião e de crenças, eu acabo me sentindo muito sozinho. Não é só, eu acho que só não é questão não, é muito, não sei se seria pária a palavra correta, mas a parte da minha família. Não hoje mais, digamos assim, porque como eu estou aqui, nesse aprendizado, nesse novo caminhar, e aí quando o Rocha falou sobre o Shalom, e foi isso que eu pensei, né? Quando você lida com os seus parentes, com as partes que você não consegue, que amigos, você consegue se separar, você não vive na mesma casa. Não é o caso, eles são meus parentes, eles vivem na minha casa. Eu não tenho como dizer assim, na parte de mim, não quero você mais aqui. Então, o que eu pensei na convivência, nós estamos obrigados a ter, manter o Shalom, como o Rocha falou, né?
mas me manter espiritualmente nesse novo caminho que eu estou fazendo agora. Sim, Nesse mas meu não existe pensar. convivência. Porque eu não posso, assim, nem comentar, Sim, porque eles não aceitam. Você não vai, você tem que viver a tua vida como você acha que é o certo que você está aprendendo aqui, sem forçar nada a ninguém. Vai conversando. Se a pessoa quiser ouvir, você fala, vai A conversando. minha filha, agora está com um receio assim muito grande, mas ela conseguiu ouvir algumas coisas que eu passei para ela. E eu falei, não estou dizendo que você é obrigada a nada, estou dizendo que esse é o meu caminho. Sim, é a minha exatamente busca. isso aí. Exatamente. Mas ela conseguiu ouvir. Sim, Eu achei legal. bom isso. Legal. A minha Vale irmã a Isso, pena. isso que Ela você pelo tem. menos ouviu, né? Exatamente, ela ouviu, Tem você gente não que vai não quer nem entrar. ouvir. É, Tem gente que não quer nem ouvir. é o caso da minha Eu irmã. converso com quem quer ouvir. Se entrar numa de debate, eu paro. Não vale a pena. Eu paro, porque o debate, a pessoa não quer ouvir. Ela quer dizer que o que ela tem é o certo. Isso, exatamente. Né? Uma conversa normal, ele vai falar, eu vou falar, tal, a gente vai trocar informações, eu vou ver se o que ele está falando é pertinente ou não, e ele vai ver o que eu estou falando é pertinente ou não. Bacana. Exatamente. Se eu achar que tem alguma coisa que ele falou que é pertinente, legal, vou até olhar, estudar. Fora disso, não dá, entendeu? Você não vai entrar em atrito com ninguém. Vai, segue a tua vida e não força ninguém a nada. A outro não quer, bom, calma. Isso a gente tem que fazer com nossos familiares, com amigos, dessa forma. Assim, eu acho que as coisas também vão ser um pouco meio que natural. São várias fases. Eu acho que é mais a gente que é homem, a gente tem mais a tendência para empolgação do que o sexo feminino, digamos assim. Pode ser, eu posso estar enganado, do meu ponto de vista. Mas assim, por exemplo, eu tenho uma tia que ela é mãe de santo da Umbanda. E aí, desde que ela se formou nesse ciclo, naturalmente, antes mesmo, né, quando eu ia mais frequente à igreja evangélica, naturalmente foi havendo um afastamento, porque assim, não começa a ter mais ligação, sabe? Não a gente combina, tem, Mas na casa não a gente tem vive isso, porque a minha paz, irmã, a gente se entendeu? Eu fala. não tenho como, como eu moro com a minha mãe, ela não sai da minha casa. Não pra chegar tem lá. como apartar. Então, o que eu pensei comigo? Shalom. Fica na shalom. Não, Cria problema. Entendeu? E ela não quer ouvir, não admite. Não. Então, entendeu? Eu vou ficar na minha. Vou chegar aí. Aí, assim, naturalmente, por exemplo, eu, quando eu me entendi para a questão, na verdade, eu já era meio, assim, me sentia muito ligado ao judaísmo, a Israel, isso desde 2008 para cá, 2008 para cá. Mas eu nunca tinha entrado em nenhuma congregação judaica, tão pouco judaico-cristiana, que eu nem sabia que existia naquela época. E aí, assim, eu vou tentar resumir o máximo, não fugir muito. Mas eu acho que é importante essa experiência, assim. No início, aí já bem mais para cá, já estou falando de meados de 2019, então eu trouxe uma certa empolgação e eu casei muito conflito dentro de casa. Aí eu estou falando da minha esposa, né, que é um corpo comigo. Então, assim, a gente vai aprendendo, vai amadurecendo com o tempo, no meu caso. E aí depois vai fluindo naturalmente. A Cidinha, minha esposa, hoje, ela ainda não se abriu, tá? Mas ela vem, ela não tem vindo por uma série de outras questões pessoais que envolvem meu sogro e tal, mas assim, ela vai voltar a vir, né? Gosta, sempre fica à vontade, mas ela ainda não, mas isso foi uma construção mesmo. E até, vez ou outra, eu vou na Universal. Ela não é contra, que você quer dizer. Não, ela ela vem. Exatamente. Tanto que ela vem, ela gosta. Ela não do discorda, pessoal. ela só não está conseguindo vir, mas ela não discorda, eu entendi. Não, exatamente. Hoje, mas isso foi acontecendo também meio que natural. E ao mesmo tempo eu fui me afastando da igreja, no contexto de, assim, as minhas visitas na Universal, que é de onde eu vim, elas se tornaram assim, meio que uma vez no ano, muito por causa do meu pai me convida, eu tenho também amigos lá, pastores, né, teve um dia que eu fui lá, e eu fui com o meu kippah, eu não tinha, e ele me chamou lá no altar, não assim, na Universal não tem muito, é um pouco diferente o sistema de culto, né, a liturgia do culto é um pouco diferente das igrejas batistas, Assembleia e tal. Mas assim, ao fim do culto ele me chamou lá, a gente conversou, a gente foi do grupo junto, cara, muitos anos atrás.
Então, essa amizade ela tem a ver com a fé. Com a nossa fé, que eu tô tal, mas a gente tem essa amizade. Mas assim, realmente, assim, por mais que a Tênis também e tal, naturalmente, assim como a gente tem pessoas que às vezes, tem várias pessoas de várias religiões, né? Foi se afastando. A minha tia hoje, que essa tia minha que é alemã de santo, já não tem muito contato, mas não é porque a gente está de mal, não. Existe paz no relacionamento. Mas não convivência. Olha o caminho que ela trilhou. E olha, né, totalmente. Então, essa mesma coisa, naturalmente, vai ter, manter essa paz e vai... Vamos lá. É isso, convivência, nós chamamos, pacífica. mas o que eu estou falando, para você poder estar realmente vivenciando mais a Torá, vivenciando mais as mitzvot, as leis do Eterno, né? As ordenanças dele, né? Os mandamentos dele, você tem que se inserir cada vez mais dentro da Torá. E hoje, né, com a prática do judaísmo messiânico, você vai, não é de uma hora para outra, a gente vai aos pouquinhos nos inserindo mais. Mas se você tem ruídos nessa comunicação, vou colocar assim, né? Se você tem ruídos nisso, vai te atrapalhar nisso. E uns ruídos é realmente você está indo, convivendo, que aí você não consegue se desvincular. Né? O que acontece? Ele sempre fala, né? Ainda o povo, né, hebreu, né? Nosso povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. Né? No início ali, a gente fala isso. Por isso que pereceram no deserto. Né? Aqueles 40 anos foi por causa disso, fazer uma limpeza ali. Que a mentalidade do Egito estava ali dentro deles. E, então, não estou falando que a igreja, né, outro acampamento é o Egito, mas estou falando, são ligações que você tem sentimentais, emocionais, de história e espiritual também. Então você tem que desvincular isso aos poucos, para você poder vivenciar algo que o Eterno tem para você. A plenitude. A plenitude do Eterno. Eu volto a falar, o Yeshua está voltando. Está à porta. E ele vem buscar o que? A carral dele. A congregação dele. Não é a igreja, não é a instituição. Não. Os dele. O povo dele. Aí imagina, você. A gente vai imaginar nós, né? Eu sou, sei lá, saindo da questão de religião. Vou colocar que eu sou um empresário. Preparei minha empresa, né? Tal. Aí eu saio, volto, está todo descaracterizado, com outro nome. Os funcionários já, aquele uniforme que eu dei para os funcionários já não é mais aquele uniforme, estão usando outro uniforme. Né? O regimento interno da empresa foi todo alterado. Estou falando uma coisa bem secular, mudou tudo. Tinha o meu retrato bonitão lá, o presidente. Quando eu vejo lá, eu falei... Presidenta, agora. Presidenta. Sei lá, eu olho assim meu retrato e falo assim... Esse não sou eu. Quem é esse cara? Não, olha, é um artista que fez o seu autorretrato aqui. Todos os caras... Está entendendo o que eu estou falando, né? Então o que eu tinha ensinado passado não existe mais. Eu tenho que buscar quem? Quem eu preparei para poder trabalhar comigo. Se eu preparei um povo para trabalhar comigo, eu não estou encontrando esse povo para trabalhar comigo, eu vou deixar esses que acham, né, que estão na minha empresa e vou procurar, que vai ter alguém que era, né, era um discípulo meu, que passou para um discípulo, e o discípulo levou, opa, vamos lá achar esses meus. Então isso que ele está fazendo, na volta vai fazer, né? Ele está fazendo agora conosco aqui. E o judaísmo messiânico é essa ponta de lança que nós temos hoje. Nós temos a questão com a igreja cristã, mostrar quem é o verdadeiro Yeshua, e temos também com o judaísmo tradicional, mostrando para eles, olha, quem é o verdadeiro Yeshua também. Ó, esse é o Mashiach tão esperado, e o Jesus Cristo, que vocês pensam que ele é de uma forma, ele é de outra. Ele é aqui um judeu rabino que trouxe o entendimento certo da Torá, né, representante realmente de Hashem. Eu vou fazer a pergunta, mas quem vai responder sou eu mesma, tá? Qual é a diferença entre reforma e restauração? Eu sei. Seria total, né? Pode, explica aí. Reforma. Pensa num quadro. Tá, reforma eu posso usar o material
que não é original daquela obra inicial. Restaurar não, restaurar é até mais difícil, sai mais caro. Você tem que encontrar os materiais que foram criados a obra e usar os mesmos para poder restaurar. Trazer Tá aí. a Há originalidade. 500 anos atrás aconteceu o quê? Restauração ou reforma? Várias reformas que capengaram. Sacou? E está acontecendo reformas até hoje. A reforma, olha só. Ela veio de uma reforma. Sim. A reforma é para mudar do jeito que se é mais interessante. Quando você vai, poxa, eu vou pegar minha casa aqui e vou fazer uma reforma. Eu não quero mais essa cozinha fechada, eu quero uma cozinha aberta, como está se usando agora. Isso é uma reforma. Você vai colocar do teu jeito, como você quer. Como você quer. Como é mais interessante para você. Da forma moderna. Aí depois tu mudou, vou reformar de novo. De novo. Agora a restauração não, você é obrigado a fazer um original. É isso aí. Mas Vamos não é lá. público. Vamos lá. Olha só. Nós estamos restaurando, não Exatamente, reformando. exatamente. Né? Então é até interessante aqui, que eu separei também, a palavra re. A gente sabe que tem a gemátria ou gematria, né? Que é a soma de cada palavra. Fala bem rápido. 493. Aí 493 a gente vê o seguinte, a soma de 493 equivale ao quê? Sempre tem, dentro, até uma dica, né? Quando você pega que cada letra equivale a um número. Você soma naquela palavra as letras dele. Tem vários tipos de gemátria, tá? Essa que eu estou falando é at baixo. Tem vários tipos. Você soma. Aí você vai ver uma outra palavra que tem a mesma soma. Entendi. Aí Sim, essas dá duas certo. palavras se equivalem. Não dá certo? Faz a raiz. 493? Sim. É como Se se fosse equivale. álgebra. Se equivale. Como Então se fosse 493 equivale ao quê? Certo. A rapetar. Que quer dizer o seguinte, veja, né? E rapetar, a porta, abertura. Então veja, o que ele está falando, veja, ponho diante de vós. Ele está abrindo algo para nós. Entendeu? É até interessante isso, né? Estou entrando num nível que não é nem precisa se preocupar com isso agora. Gemátria é algo, como eu falei, tem várias linhas, é interessante, mas só para falar, que interessante, veja a porta, a abertura, se equivalem. Então quando ele coloca, veja, ponho diante de vós, ele está colocando, estou colocando diante de vocês uma porta. E essa porta vai ter uma porta para a bênção e vai ter porta para a maldição. Olha só que interessante, né? Uma porta aí, essa questão, como você vai interpretar, né? Essa porta, que é a questão, se você vai ter bênção ou maldição. Como é que você vai viver essa porta, né? Vamos dizer assim, né? Aí você tem a Hesed, né? Que é a bondade, né? De Deus ali, e a Geburah, que é já uma restrição, né? É algo que vai entrar realmente essa questão de maldição. A gente tem que entender que Deus é amor, mas também é justiça. Então, Deus é o eterno, é Hesed e também é Geburah. Ele é amor, mas ele também é Geburah e vai colocar as restrições. Tem fogo consumidor também. Também. A vingança pertence a ele. É isso aí. Sim. Ele tem 7 atributos, né? A gente não faz esses atributos no Homer, lembra? Aqueles atributos do Isso Homer. posso até falar agora do atributo dele. É. Posso até falar desse atributo aqui. Já que você tocou, são 13 atributos. 13 atributos. 7 a gente repete no Homer, lembra? Nas 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Para a chegada da Shavuot, do recebimento da Torá. Isso é verdade. Realmente a gente Mergulha. A gente vivia muito na superfície. Ninguém sabia disso, gente. As pessoas não sabem disso, não entendem. As pessoas contam carnaval com Páscoa.
Carnaval com Tinha Páscoa. uma coisa até. Eu já vi a pessoa falando que tem o carnaval, 40 dias depois tem a Páscoa. Eu já vi uma pessoa falando Os isso. 13 atributos. Eu acho que tem isso. Então, a festa qual é? Isso não está na Bíblia. Tem na Bíblia carnaval? Não, aquilo que você estava falando. Para entrar na Páscoa de Jesus. O que você está falando, você confundiu com a Sefirot. Ah, Sefirot. É Isso outro cara. mesmo. A Sefirot. Os atributos são 13. São 13. Tem razão. Que aí você vai estar entrando em Kabbalah, que não vou entrar no mérito agora, que eu até falei um pouquinho agora. Mas não vou entrar no mérito, tá? Que nem deve entrar, tá? Né? Já teve irmãzinha, vou colocar assim, que já ficou chateada comigo, já estava entrando em Kabbalah, eu falei, para. Não, é porque para, que isso aqui compreende, você para. Não é agora para você fazer isso, não. Não é momento. Para você entrar nesse estudo, primeiro, você tem que ter um excelente rabino, né, entendedor realmente de Kabbalah, para ser o teu mestre nisso. E hoje a gente vê que virou comercial. Então tem rabino? Tem. Mas tem de tudo aí. Que virou comercial. Né? Aí virou esotérico. Né? Então já vi líder judeu tradicional misturando religiões dentro da Kabbalah. Eu falei, opa, como é que é isso? Kabbalah tem que ser estritamente judaica e pautado o quê? Na Torá. Se não tiver pautado na Torá, vira esoterismo. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado. E para você entrar dentro desse estudo, no mínimo 5 anos de estudos profundos da Torá. Profundos, não é qualquer estudo, profundos da Torá. Aí você entra nesse estudo. Saber por alto, você pode até saber, ver alguma coisinha, como a gente está falando, até tudo bem, mas não pode se aprofundar, senão você vai entrar em parafuso, não vai entender conceitos, vai achar que tudo, porque um rabino falou é certo, não é assim. Nós estamos lidando com homens. Yeshua, ele confrontou rabinos, ele confrontou sacerdotes, homens, porque o homem é falho, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem coisas maravilhosas? Tem, mas outras não. Dentro da literatura também, como na evangélica, como na judaica, tem coisas maravilhosas, outras não. Então você tem que saber fazer esse filtro. Né? Esse é o detalhe. Né? Então, se você virou, depois a gente pode até falar uma coisinha que é legal, mas sem aprofundar, tá? Então, os 13 atributos de misericórdia, já que falou 13 atributos, peguei misericórdia, mas entendi o que você estava falando, Sefirot. Então, vamos lá. Êxodo 34, 6, 7. A gente já fez isso, né? Aí tem muito... Esses 13 atributos vão ser orados agora, a gente vai ter Yom Kippur. O Igdal, né? A gente vai ter Yom Kippur. Aí tem a Selihot, Yom Kippur, né? Nós vamos orar pedindo misericórdia a Deus. Então, vem assim, Adonai, Adonai, né? Então, Adonai, o nome de Deus que representa a misericórdia antes que a pessoa peque. Adonai, o nome de Deus que representa a misericórdia depois que a pessoa pecou e se arrependeu. Então, são atributos do Eterno antes que a pessoa peque. Vede, né? Olha aqui, cuidado, pensa, maldição. E depois a pessoa pecou, ele tem a misericórdia dele, a pessoa fez a techuvá, se arrependeu. Né? Ela, Deus como uma entidade poderosa, misericórdia. Estou fazendo um resuminho aqui que eu tenho, tá? Isso aí você pode alongar, só porque falou ali, Rahum, misericordioso, que alivia o sofrimento humano. Então, o Eterno, ele é misericordioso, ele não quer nos sofrer, ver nos sofrer, mas a gente tem que se adequar bem a essa maldição, de novo. Né? Hanum, gracioso, que concede favores, mesmo sem mérito. Erer Apaim, longânimo, que é paciente e lento para se irar. Esses são os atributos. Rav Hesed, abundante em bondade e amor. Emet, desculpe. Emet, verdadeiro, que mantém suas promessas. Aquela questão que a gente está falando de fidelidade, né?
Notzer Hesed La'Lafim. Notzer Hesed La'Lafim, que guarda a bondade por milhares de gerações. Notzer Avon, que perdoa a iniquidade. Vá fechar, que perdoa a transgressão. Vê Hatar, que perdoa o pecado. Vê Naquer, que limpa e purifica aqueles que se arrependem. Então esses são os atributos, né, que a gente consegue entender como Deus lida conosco, né? Só para, como a gente estava falando ali, ela falou, a gente pegou essa parte aqui. Vamos voltar. Tem algo que eu estava até conversando com um pastor amigo sobre isso, né? Que no caso nos foi passado e ensinado, né? De uma forma meio que corriqueira, né? Ah não, você pecou, você pede perdão e está esquecido, acabou. Só que se tornou uma coisa assim, que não se atribui a uma responsabilidade. Ah, sim. E hoje está muito normal, está muito comum. Ah não, eu erro, eu peco e peço perdão. Só que a situação não é assim. Você erra, pede perdão, você recebe o perdão do Eterno, porque Deus ele é misericordioso em perdoar, mas desde que isso não se torne algo repetitivo. Você está entendendo? O perdão da pessoa, ela quer conviver com esse pecado. É porque ela tem uma fraqueza, ela quer carregar essa fraqueza. Aí ela falha aqui hoje, pede perdão, mas amanhã ela vai e faz de novo. Aí amanhã, depois de amanhã, ela vai e faz de novo. E continua assim, um círculo vicioso, entendeu? Uhum. E a pessoa, ela não para entender, né? Quando eu prego, às vezes eu vou pregar, eu sempre trago isso. Para uma linha de pensamento, de entendimento da pessoa da seguinte forma: existe um tribunal divino, entendeu? E às vezes a pessoa ela entra em uma campanha, sai de uma campanha, ela sobe um monte, ela jejuma a hora de madrugada, só que a vida dela nunca muda, nunca tem uma transformação, e ela nunca parou para perguntar por que está desse jeito, entendeu? E geralmente é porque a pessoa aprendeu errado. Você entendeu? E quer ficar no errado. E quer ficar no errado. Ela continua com aquilo, entendeu? O mesmo vício, entendeu? A mesma coisa que tinha, ela carrega. Ela saiu de dentro do Egito, mas o Egito continua dentro do coração ali. Você entendeu? E a pessoa vai carregando. O atributo de misericórdia de Deus, ele é eterno. Você está entendendo? Só que a justiça dele também é eterna, porque é uma balança. E a balança, ela tem que estar firme ali, ó. Tem que estar ali, nem pesar para um lado nem para o outro. É uma balança, é uma justiça. A justiça de Deus é diferente da justiça do ser humano. Então, por aprender errado, não tem problema. Aí é onde você vê, aí o cara vai, se rebenta ali, acaba com uma família do outro ali, destrói. Não, pede perdão. Aí tu pede perdão. Aí daqui a pouco o cara vai, fica afastado um pouquinho, daqui a pouco ele volta, assume tudo que era dele de novo na igreja e tal, não, tá perdoado. Aí daqui a pouco tá lá de novo fazendo a mesma coisa com o outro. Eu conheço pessoas que já passaram do mesmo campo ministerial por várias igrejas com o mesmo problema. Você entendeu? Não, pede perdão que Deus perdoa, tira daqui, abafa o caso aqui e vai para o outro. Arrependimento e remorso. Você entendeu? Nunca se arrependeu, só remorso e o passageiro. A esposa não larga, por quê? Porque é dependente, está ali também presa também. Entendeu? Está presa ali também e vai os dois nessa passada, nessa caminhada, entendeu? Recebendo somente pancada e destruindo outras vidas. Essa é a realidade. Entendeu? Não, porque Deus perdoa sim, gente. A gente tem que entender, Deus perdoa. Mas e a justiça dele? Será que não é aplicável? Porque Deus também perdoou o pecado de Davi. Ele perdoou. Mas ele falou a seguinte frase: a espada vai estar dentro do teu lar. A consequência tem. A consequência, aí você vai ver a vida do cara. Poxa, mas ele era rei, ele era top. O irmão estrupa a filha, o filho mata o filho toma o reinado, o filho perde a vida pela mão do seu exército.
Jesus falou que seria sangue, né? Você tá entendendo? Tá ali, ó, tá ali dentro. E hoje o ser humano ele não consegue ver, a vida dele não vai para lugar nenhum, fica travado, estagnado. Ah não, mas eu faço isso, eu faço aquilo outro. Peraí, mas o que está te travando? O que não está na hora de se olhar diante de um espelho e falar assim, onde que eu estou errando? Né? Fica mais sensato, né? É porque na realidade parece que é um... Sabe aquele... Parece que é o número 8? Uma coisa assim, ó. É um ciclo, né? É um ciclo. Você entra naquele ciclo. E muitas vezes a gente vê, eu já vi muitas pessoas assim falando, não, eu troquei agora de igreja, agora vai melhorar. Não, entra no Ela ciclo. levou o problema. Ela carrega. E não muda. Ela não muda. Isso, Passa um tempo, você muda, a pessoa mudou de vestimenta, muda o cabelo, muda a cor do cabelo, o formato do cabelo, mas cai no mesmo. Mas o caráter não muda. Não muda. Só o rótulo. Só o rótulo. Continua Só o rótulo. podre. Pronto. Eu tinha um grande pastor lá do outro acampamento, um camarada excepcional. Ele tinha umas frases que ficavam na cabeça, colavam igual aquelas músicas de chiclete. O pecado é como se ele fosse, como tivesse, se a pessoa não, assim, é como se fosse o cheiro da pessoa. Você está tão acostumado a ter aquele pecado que você acaba banalizando, porque geralmente quando a pessoa ela nem sente, né? É a mesma coisa o pecado. Se a pessoa não se atenta, vira paisagem. vira paisagem. Assim, quando eu vim para cá e comecei a orar o Sidur, tem uma parte do Sidur que eu acho, assim, todo é maravilhoso, mas essa parte assim, que um pecado não tenha poder sobre mim. Sim. Entendeu? Sim. Porque se a pessoa não olha, ela vai continuar vivendo a Vai. carne da pessoa. Vai. É o Circuito. é o círculo, né? É o círculo. Só adendo. E aí, essa parte de Sidur é muito forte mesmo, porque assim, volta no início da Paraxá de hoje. Até a Noraléia comentou. O mais difícil hoje, principalmente para aprender mais da palavra do Eterno, que é o judaísmo messiânico, né? O judaísmo, é essa humildade. É humildade. Porque assim, quando eu estou aqui, é igual vocês, né? Foram pastores, vocês poderiam não estar aqui. Né? Porque eu já conhecia, já... Né, nós estamos num sistema, nós saímos do sistema. Exatamente. Para você sair, você paga um preço. Exato. Foi essa humildade, porque muitos, tem exemplo que citou que está lá, então, não quero julgar, não conheço, mas assim, às vezes, alguma coisa que vem de lá, pode ser orgulho, pode ser situações lá, e quando fala, né, a gente, todo Shabbat, todo dia, a gente né, que não deixa, até o próprio Shema completo, ele fala, mas atentáveis, né? Desculpa, eu estou usando o termo, mas que falam sobre isso, para a gente não ceder as nossas paixões. Exatamente. Não estou falando com as minhas palavras. E aí é o que está as nossas fraquezas, né? A humildade nisso tudo. Você pode, e quem não sabe nossa história vai pensar assim, não, ele saiu como pastor e automaticamente, pode ser uma ele virou rush. Não, eu fiquei anos no banco. Anos. Tá? Não é porque eu trouxe, vamos dizer assim, uma patente do outro acampamento que essa patente vai funcionar aqui. Não é assim. Não é assim. Tudo de novo. Mas, infelizmente, não é todo o judaísmo messiânico que faz isso. Tá? A gente vê que muitos eram pastores e se tornaram rush. Não é o certo. Tipo, não é. E muitos não tem nem, muitos não tem nem a Simihá. Né? Simihá seria... Só tem a categoria. Ordenação, consagração, ordenação é a Simihá. Né? Não tem o óleo lá? Então, não foi. Tem muitos que não foram nem consagrados, vamos colocar assim, né? Como falo. Então não teve a Simihá e se tornaram. Ou alguns foram relâmpago. Tipo assim, não eram nada, de repente, não, vamos lá, tal relâmpago se tornou. Né? Então, é problemático isso também. Né? Então, você tem que ter, né, um tempo, há tempo para todas as coisas. E quando a gente começou? Vamos degrauzinho, degrauzinho. Vai chegar no rush. Né? Agora o degrau para conseguir chegar ao degrau no rush. Qual o próximo degrau? Rabino.
Monte Everest. É o Monte Everest. Aí você vê muito Roxim, né? Acha que o degrau para Rabino tá pertinho. Vou mais longe. Estou tentando ir. Está mais muito longe, cara. Entendeu? As pessoas têm que ter essa humildade. É verdade. E saber quem são. É verdade que existe um limite, você tem uma idade mínima para você ser rabino. Sim. Para ter 40 anos, porque... Era 40, agora é 30. Depende também da linha, né? Depende da linha que tem até rabinos que tem menos que isso, menos que 30, tá? Tem menos que 30. Da experiência, né? Quem vai o negócio levar... da distância, né? Aí vai levar em conta, aí você tem um Beit Din, Não, ao né? contrário, né? Antigamente era 30, na época de Yeshua era 30, agora tem 40. Depende, Não é? depende. Mas eu estou falando, tem de 20 e poucos que são rabinos. Tá? Dizem, inclusive, É raríssimo. Não dizem, inclusive, que o Yeshua, com 30 anos, é muito provável que ele tenha sido feito rabino, ele tenha tido Sim, uma semelhança de era a rabino. plenitude dele ali, realmente, né? Mas voltando para cá, então, o que vai levar em conta? Vai depender de qual grupo que essa pessoa congrega, né? Faz parte, né? E também vai depender do conhecimento que vai entrar. Tudo bem que ele não tem um conhecimento assim de vida, mas ele conhecimento de estudo, né? É fantástico. Então tem, né? Não vou entrar no mérito, mas eu conheço, né? A gente conhece. Que é fantástico. Fora da curva, entendeu? A pessoa é fora da curva. Você falou que tem o Rosh, que o rabino Tem. Eu pensei, não é só uma questão teórica, né? Tem uma questão também de vida. De vida. Porque o rabino, ele tem que ter um conhecimento não só da Torá, né, de toda a literatura judaica, do hebraico, mas um conhecimento de vida. Né, para poder estar tratando isso. O próprio Rush também, né? Você vê também, vamos para os acampamentos, né? Pastores muito jovens. Pastor solteiro. Né? O cara não tem uma experiência de vida para poder estar É difícil ver o orientando. anjo solteiro no judaísmo messiânico. Muito difícil. Mas você vê pastor solteiro, você vê pastora, que está, não vou nem entrar no mérito agora, que é complicado. Vamos voltar para cá, fala rápido que já acabou o meu tempo. Não, só para voltar. Eu não consegui falar tudo que eu vi. E dentro dessa questão da humildade, só para continuar, eu acho que para a gente, principalmente para quem já teve um ministério, o maior desafio está entre conciliar o que é passado, se submeter, né, a um novo caminho e retomar tudo do zero, até porque é o que faz sentido. Aqui entre nós também tem, né? Tinha uma função, também vai subir passo a passo. Isso faz parte, entendeu? Então vamos lá para fechar essa parte. A gente deu uma abrangência, então mais nesse início, você vê como a Torá é rica, né? É rica, né? Então esse ler, né? Veja, está no singular. Né? Está no singular? Tá. Está no singular. Mas está falando para quem? O povo todo. Mas está no singular. Dirige ao povo todo, mas a todos, mas para você, para cada um de nós. Né? Isso mesmo. Cada um é responsável de si mesmo. A questão do bem e mal. Põe diante de ti a bênção, a maldição. Escolhe coisa bênção. Né? Então, essa questão de obedecer ou não obedecer é particular de cada um. Então, veja, não vejam. É de cada um. Por isso que eu falo, às vezes a gente perde, né? Não é perder o tempo, né? Faz parte até de você passar, querer, né, que as pessoas escutem. Mas não é todo mundo que vai escutar. Eu até hoje ainda falo muito, né? Mas não é todo mundo que quer. Você manda até vídeos, manda material, estudo. Não quer. E alguns estão tão presos no sistema que ainda chegam para mim e falam, poxa, você está totalmente certo. É isso mesmo. Eu falei, legal, vamos viver isso? Não.
Aí está querendo demais. Está querendo demais? Então, se eu estou certo, o que você vive é o quê? Não, você sabe como é que é e tal. Você já escutei de líder e de pessoas que não são. O líder então fala, vou perder meu povo todo, né? Eu falei assim, o povo não é teu, cara. Mas ele já tem tudo a ver com tudo. Então cabe a cada ser humano, cada pessoa, por si só, uma retificação a ser feita, né? Então, nós temos que nos retificar. É particular de cada um de nós, dentro do nosso coração, né? Você Cada um. também na Techuvá? Oi? Esse retorno? A Techuvá realmente é retorno ao caminho de Deus. O que É diferente do que você está falando agora? Isso tudo é Techuvá. Tá. Tudo é Isso eu estou Techuvá. entendendo. Tudo está dentro do Techuvá. O que João Batista e Yohanan, né, falavam, arrependei-vos, eles estavam chamando o povo judeu a um arrependimento. A o quê? A Techuvá, voltar aos caminhos. Por quê? Se aquele povo estava fazendo o que era contrário à Torá, o Mashiach estava vindo. Yeshua já estava lá. Ia se apresentar. O Mashiach ia reconhecer quem? Quem está fora da Torá ou quem está dentro da Torá? Quem está dentro da Torá. Entendeu? Essa é a grande diferença. Por isso que João veio preparar o caminho. O caminho que ele, na verdade, veio preparar é Yeshua vir e ter pessoas que pudessem estar com ele. Isso não ia ter. Por isso que eu falei da questão da empresa. É isso. O que João estava falando é isso. Então, hoje, uma igreja que chega e fala assim, ó, essa Torá aqui ó, não vale. Vale só a parte do dízimo, que é legal, né? Isso aqui não vale. Se é um lugar que pode cobrar dízimo, é aqui. E a gente não faz isso. Dízimo está no Antigo Testamento. Exatamente. Não era para cobrar. Quem pode falar de dízimo somos nós aqui. Não lá. Entendeu como é que funciona a coisa? Então, o senhor está voltando. Não estou falando que é igreja, estou falando de salvação, tal, deixa, é outro papo. Mas estou falando que ele vai querer reconhecer. Por isso que João Batista, se hoje o João Batista estivesse aqui, Yeshua voltando, né? O negócio ia ficar feio também. Ia ficar feio também. Né? Yeshua bateu no sistema religioso corrompido. Hoje está assim também, infelizmente. Ele ia bater também. Em todos os lados, né? Até no judaísmo também, até no judaísmo messiânico. Ele ia querer adequar. Vem cá, quem é que está seguindo realmente na Torá? Esse que é o detalhe. Né? Então, vamos lá. Então, continuando aqui. Então, o caminho da Techuvá, retorno de cada um, é diferente do caminho do seu semelhante. É individual. Veja. Por quê? Eu tenho situações, você tem outras, cada um de nós temos. E cada um tem que saber de si, não é apontar para o outro. O senhor fala muito bem isso, ó. Tá vendo? Vê a trave primeiro no teu olho, né? Do que ficar falando do teu irmão. Né? Tá vendo cisco no olho do cara, mas e você? Então é um caminho diferente, individual. E é por isso que a Torá se dirige a cada um em particular. Veja, reflita sobre a grande bênção e sobre a maldição. A escolha é sua. Escolhe, pois, a bênção, né? Então, é isso, né? Tem uma parte interessante aqui também para falar, para fechar mesmo. Nosso tempo já foi. Anorri, Deus ele próprio, é quem se dirige à pessoa e lhe aponta os dois caminhos possíveis e desejáveis, no qual deve andar. Isso é interessante falar, Anorri, porque eu já vi muita gente falando assim, não, mas essa aqui, Deuteronômio, foi escrito por Moisés, Moshe. Então Moshe está falando dele, primeira pessoa. Não. Sempre, mesmo que o Moshe, porque é entendido que este livro, esse outro livro, foi escrito realmente por Moshe. Nos outros, ele ditou, foi escrito, né, por escribas, ou seja, ele escreveu no final. É entendido que Yehoshua fez a finalização, né? Josué, né? Yehoshua.
fez a finalização. Então, já escutei, né, pessoas equivocadamente falando que essa questão, vou fechar aqui para entender, essa questão de Moshe, por ter escrito esse livro, até o Shema, ele está falando do que ele sentiu e está passando. Não, não é isso. Moshe está passando que ele recebeu do Eterno. O próprio Eterno passou. Põe-o diante de vós. Quem está pondo? É Moshe ou o Eterno? É o Eterno. Shema, né, que a gente paraxá anterior, né? Deuteronômio 6. Ouve Israel, Eterno nosso Deus. E continua, 6 a 9 ali, nessa primeira parte. Tudo o que está falando ali, antes falou o quê? Dos 10 pronunciamentos. Ele está falando, lembrando, olha, segue o que eu estou falando. Uma coisa muito importante, né, para a gente fechar aqui hoje. Esse veja, né, que é particular de cada um de nós. Essa porta, né, que foi colocada, é uma questão espiritual. Sempre quando Deus fala, Ele está abrindo uma questão espiritual para nós, para a gente ter uma escolha. Toda vez que nós somos contra a Torá, não é algo espiritualmente bom. A igreja, infelizmente, a igreja cristã como um todo, é contra a Torá. Vamos para a parte histórica. Esquece a religião histórica. Você vê na história do povo hebreu, povo judeu, todas as perseguições que haviam, todas as questões que vinham, por quê? É a ligação desse povo com o Eterno. É a ligação desse povo com as leis do Eterno. A prática dessas leis do Eterno. A gente já viu, né, para Shakora, né, que depois também, né, a questão toda que começou, né, a perseguição querendo amaldiçoar, não conseguiu. E qual foi a grande situação? Colocar que aquele povo pecasse. Que pecou, você perde o vínculo com Deus. É bênção e maldição. Idolatria, que eles fizeram. Lembra da Paraxá que ele perguntou? Que depois tem que vir Pinhas, né, Finéias, e cravar a lança nos dois lá. Eu estou falando por alto que vocês já viram isso. Tá? Quem não viu, depois, né, estuda, porque a gente fala de novo. Tá? Mas essa questão de acabar com o pecado, né? Enquanto o povo estava seguindo a Torá, é bênção. A partir do momento que vieram aquelas mulheres medianitas que eram sacerdotisas, levaram eles ao quê? A idolatria. Levaram eles ao quê? A não seguir mais o Eterno, a não seguir mais a lei de Deus. Entendeu? Então, essa questão toda que acontece hoje, que nós temos que tomar muito cuidado, é quando toda vez que falarem contra a Torá, historicamente, voltando, né, para depois eu passo para... historicamente, quando você pega a Torá e proíbe a Torá, o uso da Torá, como está acontecendo hoje na igreja cristã, você está na mesma sintonia espiritual que houve no passado. Quando a Grécia também, o greco-sírio, né, o Império Greco-Sírio, invadiu Israel, na época dos Macabeus, eles têm a festa de Hanukkah, lembra? A festa de Hanukkah. Vai ter em dezembro, 24 de dezembro. Eles proibiram. 24 de dezembro, de noite, tá? Eles proibiram o quê? A prática da Torá. Proibiram a Brit Milá. Joguei uma bomba agora. Posso continuar? Festa no parquinho. Vamos continuar. Então proibiram o quê? A prática da Torá, proibiram a Brit Milá, a circuncisão, proibiram toda a prática a Deus. Toda vez que acontece isso... Exigiam que comesse carne de porco. Exigiam que comesse carne de porco. Toda vez que acontece sacrifícios de porcos. Por isso que você falou assim, posso ter um pouquinho? Você pode sacrificar um pouco? Não. Que tem animais certos até para sacrificar, né? Então, até para você ter no teu convívio, aquela história, ter no teu convívio, poxa,
Não é, um pouquinho. Eu falei, espiritualmente ele não é legal. Leve para ter um convívio, leve. Leve o coração. Leve, né? Cachorro. Leve. Leve o coração. Caleb, cachorro, e é o meu nome, né? Então, o que acontece nessa história toda? Toda vez que vocês verem uma situação falando assim contra a Torá e falando contra Moisés, você fala, opa, essa pessoa, por mais que diga que Deus me disse, Deus falou, tive a revelação, não é de Deus. A revelação. Não estou falando que é a pessoa, mas a revelação. Aquela pessoa, infelizmente, ela está cega espiritualmente. Porque toda vez, historicamente falando, que veio contra a Torá, impedindo, como a Igreja Católica mesmo, né, no início até dos concílios, impediram qualquer prática religiosa, e era proibido. Quem guardasse a Pessah, né, a Páscoa judaica, era herege, até a punição de morte. Né? Então, essa questão toda, preste atenção. Que aqui, veja, põe diante de ti. O que ele está colocando? A bênção e a maldição. A bênção e a maldição está vinculada ao quê? A prática da Torá de Deus. A prática das leis de Deus. Então, quando você tem esse rompimento com a Torá e rompimento com Moshe, falando mal dos dois, você falou, não é de Deus essa situação. Estou falando que todo o contexto seja, mas essa fala, essa prática ou não prática, né, da Torá, não é de Deus. Tome cuidado. Certa vez você falou para mim assim, preste atenção, quando a pessoa fala contra Moshe, ela está apostatando. Você falou isso? Aí eu comecei a observar. Tinha acontecido uma situação naquela ocasião que você falou isso. E é a verdade. Pode perceber. Quando a pessoa começar a falar contra Moshe, é batata. Ela vai apostatar. Começa a prestar atenção. Não é isso? Porque você... É um sinal. Você está desvinculando. Aí você vê a igreja cristã como um todo. Fala mal de Moshe, fala mal da Torá. E nós voltamos sempre, toda vez a gente fala. Atos 15, Concílio de Jerusalém. Atos 15, 20, 21. Colocando as normas básicas para aquele neófito, né? Aquele que está entrando agora, não sabe nada. Vamos aos poucos. E termina falando o quê? O 29 também fala. Falando o quê? Olha, todo o Shabat, Moshe, quando fala Moshe, está falando de Torá. Moshe é o quê? Lido, pregado, estudado. Aonde? Na sinagoga. Na sinagoga. Então, de cara, é uma gente, prática dos Talmidim, dos discípulos e dos discípulos de Yeshua. Estarem numa sinagoga estudando a Torá como ele está fazendo aqui. Aí vem dizendo, não, foi revogado. Então vamos lá, se foi revogado a Torá, então para tudo, vamos puxar estou dando sinal que eu quero descer, para tudo que eu quero descer, não é assim? Para tudo que eu quero descer, porque então esses discípulos de Yeshua não aprenderam nada. Se Yeshua veio revogar a Torá, num concílio onde estão todos os líderes que Yeshua deixou, inclusive o irmão dele, que é colocado como Tiago, mas não é Tiago, é Jacó, que era o líder. Esse papo também, Pedro fundou a igreja. Quem era o líder ali, quem era Jacó. Não tem nada, é outro papo isso aí, questão de igreja católica. Pedro teve importância fundamental, mas não foi ele que fundou nada, ele não fundou cristianismo nenhum. Então tá lá Pedro, Jacó, Paulo, né, que é Rabi Shaul, então todos lá. E resolvem o quê? Decidiram. Tá decidido. Quem entrar agora, eles vão ter lá, vamos dizer, a escola não é dominical, é sábado. Sabática. Tem escola sabática? Não tem a dominical, tem a sabática. Ele vai aprender dentro da sinagoga a prática, a vivência judaica e estudar a Torá, que aos pouquinhos ele vai pegando. Então, aos pouquinhos, lembra que eu falei? Aos poucos você vai crescendo. Legal. Né? Que tinha uma discussão ali também da Brit Milá, da circuncisão.
para entrar tem que se tornar. Ninguém estava falando ali de salvação, não. Para ser salvo tem que ter a circuncisão. Não. Estava falando assim, já que nós somos judeus, já que Yeshua era judeu, e já que nós somos uma seita, no melhor sentido, judaica, e nós temos como Mashiach Yeshua, então esse pessoal que está entrando tem que se tornar judeu também. Era essa a discussão. E depois se perdeu. Ainda mais que as pessoas que estavam, ou eles já eram judeus e passavam a crer em Yeshua como Mashiach, ou ele era de um outro povo, que era um povo pagão, que tinha vários deuses, e que tinha que se converter ao Deus de Israel, para depois começar a ter Yeshua como Salvador. Não, e esse que foi o grande problema, que o pessoal confundiu tudo, né? Esse povo que estava entrando, em vez de fazer o que estava determinado pelo primeiro concílio, que é o Concílio de Jerusalém, um todo, era top, né? Top de quem Yeshua deixou, dos talmidim dele, dos discípulos dele. Então, um top. Toda a direção, vamos colocar assim, determinaram, chegou assim, não vamos fazer isso não. Esquece. Ali até fala de carne sufocada, sangue, atos sexuais ilícitos, fala de idolatria. Aí eles pegaram aquilo ali, essa decisão do Concílio de Jerusalém. Então, em vez de as pessoas se adaptarem à Torá, querem que a Torá se adapte a ela. Como a Torá não consegue se adaptar a ela, porque a Torá é do Eterno, o que a pessoa faz? Deixa de lado. É isso mesmo. Então, só para terminar isso aqui. Então, veja, você, cada um de nós, põe diante de você a bênção da unção, escolhe. Né? E como é que eu sei? Seguindo a Torá. Se falam que a Torá não existe mais, que Moshe é errado, Moshe é uma fraude, então essa pessoa está com um espírito de engano. Essa religião tem um espírito de engano. Eu não estou falando, é duro falar isso. É duro, porque a gente já foi de lá. Quantas pessoas, não estou falando que as pessoas estão fazendo de má fé, não. Mas elas estão envolvidas num sistema. Eu falo isso com amor para a pessoa sair do sistema, acordar. Tem um líder judaico que sempre fala assim, seja um ser pensante, né? Então vamos pensar, seja um ser pensante, vamos analisar. Pega a parte histórica, estuda. Come tudo que é porcaria que vem sem analisar o que está comendo, né? Depois, exatamente, depois Roma. Roma. Passar mal? Depois Roma, você está passando mal espiritualmente. Isso. Espiritualmente. Você está agregando algo espiritual. As pessoas confundem também muito. Estão tão cegos que continuam achando que estão sendo são eles os espirituais, os abençoados. Não, só porque vão ir de pregar o evangelho. Mas o judeu não prega o evangelho. Então, se ele não prega o evangelho, ele está errado. Então, como que o judeu não prega o evangelho? O evangelho chegou até aqui porque existiram os judeus para trazer. Não, a pessoa pensa que ele não é judeu. Está falando outra coisa. Foram só os evangélicos que pregam, só os protestantes é que pregaram o evangelho. E um evangelho deturpado. Eu até acredito que tem muita gente que já se esclareceu e já tem consciência, mas aí eu vou voltar, acho que numa palavra-chave diante de tudo, o orgulho. Exatamente. Às vezes a pessoa ela defendeu tanto para aquilo, dizer que eu andei errado, vou ter que, vai todo o que vão pensar, porque eu falei tanto que era assim, agora eu tenho que reconhecer diante da sociedade que não é. É isso mesmo. Você conseguir, e eu nunca se condenando. Para você conseguir chegar ao caminho, né, que foi nos dado pelo Eterno, né? Yeshua, esse caminho, você não consegue chegar ao caminho que é Yeshua sem a Torá, você não vai. Mas eu tenho tal. Você tem que entender que o amor de Deus é enorme. Isso aí, as pessoas confundem muito. Milagres acontecem em tudo quanto é lugar. A bênção de Deus está ali. Tem pessoas, ele vai ver o que acaba nada daquela pessoa. Só que eu estou alertando sempre.
o termo de ignorância você não pode mais arruir, porque está aí, entendeu? A questão de dizer que o judaísmo não é prosélito, né, não é evangelismo, não é fazer evangelismo, é uma situação que, primeiro, né, vamos dizer, o judaísmo tradicional, ele acabou se fechando porque apanhou tanto. As perseguições foram absurdas, as pessoas morreram por causa disso. Eles são fechados. A questão é que eu já escutei de dois grupos. Quer dizer, não escutei do grupo, né? Mas Só duas vou falar pessoas rápido. que pertencem a dois grupos. Uma pessoa que é católica diz Sim, que a igreja mais perseguida é a Vamos lá, católica. deixa eu adiantar E o só. evangélico Já entendi fala perfeitamente. que o mais, Sim, e eles sim. continuam pregando. Porque existe. Os judeus não foram tão sacrificados Isso, vamos lá. assim. Vamos lá, Eles só pensam para fechar. Porque na realidade, Só 6 milhões, todos são numa tacada só. antissemitas. São antissemitas. Não Isso que eu estou falando, quando fala isso é muito grave. Quando você está falando mal da Torá, falando mal de Moisés, é um antissemitismo. A questão toda, né, que você está falando, né? Não prega. Primeiro, o evangelho judeu que não seja messiânico não vai falar de evangelho nenhum, de Brit Hadashah, de Novo Testamento. Não vai falar, claro que não. Por quê? Isso aí também é um shiur enorme para eles fazerem. Porque eles não vão aceitar Jesus. Sabe por que o judeu não aceita Jesus? Por culpa do cristão. Ponto. Quem é culpado do judeu não aceitar Jesus? O cristão. Primeiro que não é Jesus, é Yeshua ou Yehoshua. Primeiro que o Mashiach veio e vai voltar pelos judeus, não é pelo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu filho unigênito, mas sim, foi algo a mais para poder alcançar. Que o judeu tem realmente uma situação que ele se fechou, realmente, porque era para trazer, como nosso pai Abraão Avino, né? Ele tinha a tenda dele com 4 lados abertos, 4 portas, para ele ver quem estiver passando e pegava o cara lá, vem para minha tenda aqui e falar para o Deus único. Esse é um chamado do povo judeu que acabou se fechando. Houve a necessidade do ID? Houve. Mas não para criar uma nova ID e pregue o cristianismo. Não. Entendeu o que é? Tem que explicar. O evangelismo eles fazem, mas fazem errado. Porque o ID de Yeshua HaMashiach não foi um ID de Jesus, né, como colocado, não foi um ID para pregar uma nova religião dizendo que o judaísmo não existe mais, a Torá não existe mais. Não. Então eles fazem o evangelismo? Fazem, mas fazem errado. Muitas vidas são salvas. Não estou falando de salvação, é outro papo. Mas é feito errado, a forma é errada. Eu vejo, por exemplo, o Rabino Maurício, entre outros que a gente conhece, né? Eles são como a igreja missionários. Eles são porque estão ensinando a verdade, a palavra. Isso é um missionário verdadeiro. Exatamente. É isso. Então, exatamente. Mas se você não for para a praça tocar bumbo... Não, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né? O que nós estamos fazendo, escutando. Quem quiser escutar e achar que eu estou falando besteira, ok, bacana. Quem achar que, poxa, tem alguma coisa, vamos estudar, pesquisar, né? Bacana também. Então, ninguém está obrigando ninguém a fazer nada. O que a gente está mostrando é o seguinte, olha, tem um caminho que estava errado. Existe uma possibilidade. Existe uma possibilidade. A questão que o Ari falou de orgulho, não quer voltar atrás, isso é um dos empecilhos que é normal de todo mundo que recebe essa informação. Isso é normal. Em todas as religiões, tá? Não é só nessa, não. Não é só em religião. Não é só nessa. Qualquer mudança que existe, você vai primeiro vai querer ressachar. Não quer rejeitar qualquer novidade. Você vai, porque você já está dentro daquela tua caixinha, você não vai querer, você vai rejeitar. Um novo assusta. Aí depois você vai começar a analisar, vamos ver mais ou menos. Aí entra o negócio do orgulho, fala assim, eu estava errado há tanto tempo, né? Até que vai chegar um ponto que você vai ter que chegar a tomar uma atitude, pensa uma opção, né? Vamos dizer assim, né? Você vai escolher um lado, um caminho. Aquela história que eu sempre conto, né? O sujeito estava num caminho, estava andando num caminho, tinha 2 estradas, né? O caminho, lembra? Qual é o caminho? Curto e longo e curto. E longo e curto. Para chegar numa cidade. A cidade era Jerusalém.
Ele tinha que chegar em Jerusalém. E para ele chegar em Jerusalém, ele tinha 2 caminhos. Aí qual você vai pedir? Tem que escolher, desculpa. Curto e longo ou longo e curto? Todo mundo escolhe o curto e o longo. Curto e Você longo. vem primeiro, sem analisar, você fala assim, bom, curto, né? Longo? Curto. Aí escolhe o curto. E vai para Palmeiras, rapidamente chega onde? Numa muralha da cidade. Só que é uma muralha. Ele consegue ultrapassar aquela muralha? Não. A muralha é o caminho longo. Ele não teve a experiência. Aí ele tem essa situação. Poxa, eu vou ter que voltar todo o caminho que eu percorri. Escolher o outro. E escolher o outro. Pô, vai ter um pessoal lá, né, que na hora que eu escolhi o caminho, estava sentado lá, só me olhando. Vai morrer de rir de mim. Eu vou voltar, vai falar assim, tá vendo? Vai começar a rir. Como é que eu vou ficar perante aos outros? Aí o cara morre no meio do caminho. Eu falei que esse caminho que era o certo, ainda chamei outros, né, para vir. Como é que eu vou falar para esses outros que eu vou estar voltando, vou encontrar com esses outros, falar assim, ué, não era aquele caminho lá? Acho que isso acontece muito. Eu cheguei lá antes, aí vi que não dava, estou voltando, vou encontrar com esses outros que eu indiquei esse caminho, e depois tem uns outros que estão lá na... Como é que eu fico? Como é que eu fico? Não, é eu o não posso orgulho, dizer orgulho. o orgulho, ele vai sentar e não vai sair mais. Acabou, morreu. Ele morre. Ele vai tentar escalar o muro, só que ele não tem habilidade, ele não tem equipamento, vai ficar ali. É o famoso joio e trigo. Entendeu? Agora, o cara que chega assim, fiz errado, realmente não era esse caminho, deixa eu voltar. Volta. Fico no banco, aí eu vou ficar no banco. Aí encontra outras pessoas que ele falou assim, gente, para, porque esse caminho aqui é furada, volta comigo, vamos começar tudo de novo. Vai ter gente que fala assim, é mesmo? Vamos voltar. Outros, não, eu vou também, vai ter a mesma coisa. Vai quebrar a cara também. Chega para aquele pessoal que vai ficar os escarnecedores, né? Vai lá ficar, tá vendo? Tá vendo? Flamenguista. Vai nessa história toda. Foi ela que falou, não fui eu. Não foi eu. Concordo com o que ela falou, mas tudo bem. Discorda. Aí vamos lá. Aí vai, volta e encontra aquela galera lá que tá falando, lá pra caramba, lá, escarnecendo, lá, tal. Tudo bem. Ainda fala para esse pessoal, olha, é assim, 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 aquele caminho é furado, vamos para outro caminho? O cara não quer. Aí você... Errar humano, permanecer Aí veja, aí ele vai no veja e vai no caminho o quê? Longo. Aí vai no longo, É um aí caminho, senta no banco. que é um caminho difícil, penoso, mas nesse caminho ele vai aprendendo, ele vai fazendo ferramentas, Pegando ferramentas, pegando atributos que quando ele chegar agora, aquele muro que era enorme ficou pequenininho, ficou curto. Aí ele pega a conta que ele tem. Rapidamente passa, entendeu? É isso. Foco da Paraxá. Ele tirou a idolatria do coração dele, ou seja, a vertente que ele defendia não está acima do Deus dele. Então, Amém. Vamos encerrar. Isso aí. Agradeço a presença de todos. Hoje a gente vai deixar a oração para depois, que já estouramos bastante o tempo. Né? Então, vamos encerrar aí. Que o Eterno abençoe e o guarde. Deixa eu chamar a Machia. Amém. Amém.